A maioria das pessoas entra no day trading movida por uma ideia simples e aparentemente lógica, que é ganhar dinheiro o mais rápido possível. No início, o lucro parece apenas um objetivo saudável, quase uma consequência natural de aprender a operar. O problema começa quando esse objetivo se transforma no centro de todas as decisões. A partir desse momento, o dinheiro deixa de ser resultado e passa a ser o critério emocional que orienta cada clique, cada entrada e cada saída. Quando o lucro vira obsessão, a mente do trader começa a operar sob pressão constante. Cada operação deixa de ser apenas uma execução técnica e passa a carregar expectativas, medos e urgências. O mercado, que já é incerto por natureza, se torna ainda mais instável do ponto de vista psicológico. Pequenas variações passam a gerar reações desproporcionais e decisões que deveriam ser simples começam a ser contaminadas por ansiedade e necessidade de validação. É nesse ponto que muitos traders acreditam estar trabalhando duro, quando na verdade estão apenas reagindo ao próprio desejo de ganhar. Eles confundem esforço com controle e dedicação com garantia de retorno. O que não percebem é que o lucro não é uma variável diretamente controlável. Ele surge como consequência de um conjunto de decisões bem executadas ao longo do tempo, e não como resposta imediata à vontade de ganhar mais em um determinado dia. Ao focar no dinheiro, o trader perde algo muito mais valioso do que capital financeiro. Ele perde clareza. O processo começa a ser negligenciado, o plano passa a ser ajustado de forma emocional e a consistência se dissolve sem que isso seja percebido de imediato. O mercado não pune essa mentalidade de forma instantânea, mas cobra um preço alto no médio prazo, na forma de instabilidade e frustração recorrente. Então, fique até o final do vídeo para entender por que o foco em lucro gera exatamente o oposto do que você busca. Como traders profissionais pensam de maneira completamente diferente e de que forma é possível construir resultados consistentes sem perseguir dinheiro como se ele fosse algo que pudesse ser forçado. Antes mesmo de abrir o gráfico ou executar a primeira operação, a maioria dos traders já chega ao mercado com um condicionamento mental que compromete toda a experiência. Esse condicionamento nasce, quase sempre, do motivo inicial que levou a pessoa ao trading, que raramente é o interesse pelo processo ou pela construção de habilidade. Na maior parte dos casos, a entrada acontece pela promessa de dinheiro rápido, liberdade financeira e ganhos acima da média, criando uma expectativa que não conversa com a realidade do mercado. A partir daí, surge um padrão silencioso de comparação constante. O trader passa a se medir pelos resultados de outros operadores, por prints de lucro, por relatos isolados de sucesso e por metas financeiras que não levam em conta estágio de aprendizado, contexto emocional ou variabilidade do mercado. Essa comparação alimenta metas irreais, que deixam de ser um direcionamento saudável e passam a funcionar como uma fonte permanente de pressão interna. Com metas financeiras mal calibradas, cada dia de operação se transforma em um teste pessoal. O trader começa a operar com a sensação de que precisa provar algo, seja para si mesmo ou para os outros. Essa necessidade cria um estado mental de urgência que antecede qualquer análise técnica. Antes mesmo do clique, a mente já está tomada por expectativa, medo de perder e desejo de ganhar, o que reduz drasticamente a qualidade das decisões. Nesse cenário, a ansiedade não surge por causa do mercado, mas por causa da relação que o trader construiu com o dinheiro. O gráfico passa a ser observado não como um conjunto de informações, mas como uma oportunidade imediata de atingir uma meta financeira. Essa distorção faz com que o trader perca clareza antes mesmo de operar, porque o foco já não está no que o mercado está oferecendo, mas no que ele deseja retirar dele. Quem entra focado em dinheiro perde clareza antes mesmo de operar, porque transforma cada decisão em uma cobrança emocional e não em uma execução consciente de um processo bem definido. Um dos maiores equívocos no trading é acreditar que o lucro pode ser tratado como algo direto,
quase como um botão que responde ao esforço aplicado. O mercado não funciona dessa forma porque ele é, por natureza, um ambiente de incerteza. Cada movimento resulta da interação de milhares de participantes, com informações, interesses e horizontes de tempo completamente diferentes. Nenhum operador individual possui controle sobre esse conjunto de forças, independentemente do seu nível de estudo ou experiência. Os resultados no trading são probabilísticos, não determinísticos. Isso significa que mesmo decisões corretas podem gerar perdas no curto prazo, assim como decisões ruins podem ocasionalmente gerar ganhos. Quando o trader não entende essa lógica, ele começa a confundir esforço com retorno imediato. Quanto mais ele tenta ganhar dinheiro em um período específico, mais acredita que merece um resultado proporcional ao seu empenho, e essa expectativa cria frustração quando o mercado não responde da forma esperada. No curto prazo, a imprevisibilidade domina. Não existe análise, leitura de fluxo ou modelo estatístico capaz de garantir o resultado de uma operação isolada. Ainda assim, muitos traders continuam tentando prever o desfecho de cada trade como se isso fosse possível. Esse comportamento alimenta um ciclo de tensão constante, onde cada perda é interpretada como falha pessoal e cada ganho vira uma confirmação temporária que precisa ser repetida rapidamente. Essa confusão entre decisão e resultado gera um desgaste emocional silencioso. O trader passa a se sentir injustiçado, como se o mercado estivesse lhe devendo algo. A frustração recorrente não nasce da perda em si, mas da expectativa irreal de controle financeiro. Quando essa expectativa não é atendida, a clareza desaparece e o processo começa a ser sabotado por reações emocionais. O ponto central é compreender que o trader controla apenas a qualidade das decisões que toma, o respeito ao plano e a gestão do risco aplicada. O resultado final de cada operação não está sob seu domínio direto. Enquanto essa diferença não for assimilada, o lucro continuará sendo uma fonte de ansiedade em vez de uma consequência natural de um bom processo. Você controla decisões ao longo do tempo, mas não controla resultados individuais, e aceitar isso é um passo fundamental para evoluir no trading. Quando o lucro se torna o principal critério de decisão, a leitura do mercado começa a perder objetividade de forma quase imperceptível. O trader já não espera que as condições ideais se formem com clareza, porque existe uma pressão interna constante para fazer o dinheiro acontecer. Entradas que antes seriam descartadas passam a parecer aceitáveis, não porque o contexto mudou, mas porque a necessidade de resultado fala mais alto do que o plano estabelecido. Esse mesmo foco distorcido também afeta a forma como as perdas são tratadas. Em vez de serem encaradas como parte estatística do processo, elas passam a ser vistas como ameaças diretas ao objetivo financeiro do dia. Com isso, o trader começa a assegurar posições perdedoras por tempo excessivo, torcendo para que o mercado volte, mesmo quando todos os critérios técnicos já foram invalidados. A decisão deixa de ser técnica e passa a ser emocional, sustentada pelo desconforto de aceitar um prejuízo. Curiosamente, o efeito oposto acontece quando o trade anda a favor. Ganhos são encerrados cedo demais, não por leitura de contexto, mas pelo medo de devolver dinheiro ao mercado. O trader prefere garantir um resultado pequeno e imediato a sustentar uma execução correta até o final, porque o foco está no valor financeiro e não na qualidade da decisão. Com o tempo, esse comportamento cria uma assimetria perigosa, onde perdas são grandes e ganhos são sistematicamente reduzidos. A soma desses fatores leva ao overtrading, que é a tentativa inconsciente de compensar frustrações acumuladas. O trader passa a operar mais do que deveria, em contextos cada vez menos claros, acreditando que quantidade pode substituir precisão. Nesse estágio, o plano operacional deixa de ser uma referência e passa a ser algo flexível, ajustado conforme o estado emocional do momento. Quando o lucro guia cada decisão, o processo perde força.
A disciplina se dissolve e o trading deixa de ser uma atividade estruturada para se tornar uma sequência de reações impulsivas. É exatamente nesse ponto que a consistência começa a desaparecer. A mudança que separa o trader amador do trader profissional não acontece quando o lucro aumenta, mas quando o critério de avaliação muda. No ambiente institucional, ninguém mede qualidade olhando apenas para o resultado financeiro de um dia ou de uma semana. O que importa é a performance, entendida como a capacidade de executar decisões corretas de forma consistente, mesmo em cenários desfavoráveis e emocionalmente desconfortáveis. Performance passa a ser a métrica primária porque ela revela o que realmente está sob controle do operador. A qualidade da execução, o respeito ao plano, a precisão no gerenciamento de risco e a estabilidade comportamental dizem muito mais sobre o nível de um trader do que qualquer ganho pontual. Um trade que fecha positivo, mas foi feito fora de critério, não é visto como sucesso. Da mesma forma, uma operação negativa bem executada é considerada parte de um processo saudável. Quando o foco está na performance, o trader deixa de negociar para ganhar dinheiro naquele momento específico e passa a operar para executar corretamente aquilo que foi planejado. Essa mudança reduz drasticamente a interferência emocional, porque o objetivo não é mais validar o ego ou recuperar perdas, mas repetir comportamentos corretos ao longo do tempo. A repetição correta cria previsibilidade comportamental, e essa previsibilidade é o que sustenta resultados no longo prazo. A consistência comportamental surge quando o trader aceita que não precisa estar certo em cada operação. Ele precisa apenas agir certo sempre que o mercado oferece uma oportunidade válida. Essa postura elimina a necessidade de forçar entradas, de sair cedo demais ou de assumir riscos desnecessários. O dinheiro deixa de ser o juiz imediato das decisões e passa a ser apenas um reflexo tardio da qualidade do processo. É por isso que traders profissionais avaliam decisões com base em critérios objetivos e estruturados, enquanto amadores continuam avaliando tudo pelo saldo da conta. Um olha para o comportamento repetido ao longo do tempo. O outro olha apenas para o dinheiro do dia. Essa diferença de foco é o que define quem permanece no mercado e quem acaba sendo expulso por ele. Performance no trading não tem relação direta com quanto dinheiro foi ganho em um dia específico, nem com a quantidade de trades vencedores em uma sequência curta. Performance diz respeito à qualidade das decisões tomadas dentro de um contexto de incerteza. Ela começa pela capacidade de executar o plano exatamente como foi definido, sem ajustes impulsivos motivados por medo, ansiedade ou euforia. Quando o trader segue suas regras mesmo sob pressão, ele está operando em alta performance, independentemente do resultado imediato. A gestão de risco é um dos pilares centrais dessa definição. Um trader pode acertar entradas com frequência e ainda assim ter baixa performance se ignora limites de perda ou aumenta a exposição de forma emocional. Performance verdadeira aparece quando o risco é respeitado de maneira consistente, inclusive nos momentos em que a vontade de recuperar perdas ou acelerar ganhos se torna mais intensa. Controlar o risco é uma decisão consciente, não uma reação ao mercado. Outro elemento fundamental é a clareza mental durante a execução. Operar com a mente sobrecarregada, tentando antecipar resultados ou torcendo para que o mercado se comporte de determinada forma, compromete a leitura e a tomada de decisão. Performance exige presença. Exige que o trader esteja focado no que está acontecendo agora e não no que ele espera que aconteça em seguida. Essa clareza permite agir com precisão, sem ruído interno desnecessário. A disciplina operacional conecta todos esses pontos. Ela se manifesta na repetição correta do processo, mesmo quando o cenário emocional é desconfortável. Fazer o certo quando é fácil não diz muito sobre a qualidade do operador. O verdadeiro teste acontece quando seguir o plano envolve aceitar perdas, abrir mão de oportunidades aparentemente tentadoras ou simplesmente não operar.
Nesse nível, a qualidade do processo se torna mais importante do que qualquer trade isolado. Performance, no fim das contas, é a capacidade de fazer o que precisa ser feito, da forma correta, mesmo quando isso gera desconforto psicológico. É nesse momento que o trader deixa de operar em busca de alívio emocional e passa a operar com responsabilidade e maturidade. Quando o trader define suas metas apenas em termos financeiros, ele entrega sua estabilidade mental a algo que não controla. O mercado pode seguir todas as probabilidades esperadas e ainda assim produzir resultados negativos no curto prazo. Por isso, metas baseadas em dinheiro criam frustração, ansiedade e uma sensação constante de que algo está fora do lugar, mesmo quando o processo está sendo seguido corretamente. Metas comportamentais funcionam de maneira oposta, porque se apoiam em ações concretas e observáveis. Elas direcionam o foco para aquilo que realmente está sob controle do operador. Executar o plano sem antecipações, respeitar os limites de risco definidos antes da abertura do mercado e manter a mesma postura independentemente do resultado são exemplos de objetivos que fortalecem a consistência mental e operacional ao mesmo tempo. Quando a execução se torna uma meta em si, a tomada de decisão ganha clareza. O trader passa a avaliar seu desempenho pelo grau de aderência ao plano, e não pelo valor financeiro de um único dia. Isso reduz drasticamente a necessidade de compensar perdas, evita o overtrading e cria um ambiente interno mais estável para operar. O foco deixa de ser ganhar hoje e passa a ser operar bem todos os dias. As metas de disciplina também incluem o compromisso com a revisão. Analisar o próprio comportamento após o pregão, identificar padrões de erro e reconhecer acertos de execução cria progresso mensurável ao longo do tempo. O trader começa a enxergar evolução não apenas no resultado, mas na qualidade das decisões que repete com consistência crescente. Quando o comportamento melhora, o resultado acompanha como consequência natural. Não porque o mercado se torna previsível, mas porque decisões corretas repetidas reduzem o impacto do acaso e aumentam a probabilidade de resultados positivos no longo prazo. Nesse ponto, o dinheiro deixa de ser uma pressão constante e passa a ser apenas um reflexo do nível de maturidade operacional alcançado. Resultados consistentes no trading não surgem apenas da execução diária, mas da capacidade de transformar cada sessão em aprendizado prático. O feedback diário é o elo que conecta o que foi feito no mercado com o que precisa ser ajustado para o próximo dia. Sem esse processo, o trader repete comportamentos no escuro, acreditando que o tempo por si só trará evolução, quando na verdade apenas consolida erros silenciosos. A revisão pós-mercado permite separar claramente decisão de resultado. Ao revisitar as operações, o foco deixa de ser quanto foi ganho ou perdido e passa a ser como cada trade foi conduzido. Entradas fora do plano, saídas antecipadas, excesso de operações e hesitação ficam evidentes quando analisados com calma. Esse tipo de análise revela padrões que dificilmente são percebidos durante o calor do mercado, principalmente aqueles ligados ao estado mental do operador. Quando o trader começa a identificar esses padrões de forma honesta, as correções deixam de ser genéricas e passam a ser específicas. Em vez de tentar mudar tudo ao mesmo tempo, ele ajusta comportamentos pontuais, reduzindo a margem de erro de forma progressiva. Esse processo torna a evolução mensurável, porque cada ajuste é testado na prática e validado ao longo de várias sessões, e não em um único dia isolado. Com o tempo, o feedback diário cria um ciclo de aprendizado real, onde cada sessão contribui para a próxima. A consistência deixa de ser um conceito abstrato e passa a ser construída por pequenas melhorias acumuladas. O trader que revisa suas decisões desenvolve consciência operacional, aprende a reconhecer sinais de desvio rapidamente e corrige a rota antes que o problema se amplifique. Lucro sem feedback não ensina nada, porque não revela o que foi feito corretamente
nem o que precisa ser aprimorado. É o processo de revisão contínua que transforma resultados em informação útil e permite que o desempenho evolua de forma sustentável ao longo do tempo. Dias negativos revelam com muita clareza o verdadeiro eixo mental do trader. Quando o foco está no dinheiro, uma sequência de perdas deixa de ser apenas um dado estatístico e passa a ser interpretada como um julgamento pessoal. O resultado financeiro do dia começa a definir o humor, a autoconfiança e até a percepção de competência. Nesse cenário, a perda não é vista como parte natural do processo, mas como uma falha que precisa ser corrigida imediatamente. A partir desse ponto, a autocrítica deixa de ser construtiva e se torna excessiva. O trader começa a revisitar cada operação com carga emocional, não para aprender, mas para encontrar um culpado interno. A mente entra em um estado de urgência psicológica, no qual existe a sensação de que é preciso recuperar o que foi perdido para restaurar equilíbrio emocional. O problema é que essa tentativa de recuperação raramente nasce da clareza. Ela nasce do desconforto. Quando a necessidade de recuperar dinheiro assume o controle, a disciplina começa a se romper de forma sutil. Entradas fora de critério passam a parecer aceitáveis. O risco aumenta sem planejamento. O tempo de espera diminui. O trader deixa de seguir o plano não porque ele parou de acreditar nele, mas porque o estado emocional não tolera permanecer negativo. Essa é a origem da espiral emocional, onde cada nova decisão é tomada para aliviar dor e não para executar corretamente. Nesse estágio, o mercado deixa de ser analisado com objetividade. Ele passa a ser enfrentado como um obstáculo pessoal, quase como um adversário que precisa ser vencido naquele dia específico. Quanto mais o trader tenta forçar essa reversão emocional através do dinheiro, mais a clareza se deteriora. A quebra de disciplina não acontece de uma vez, mas se constrói operação após operação, sempre justificadas por um estado interno instável. Quem mede o próprio valor pessoal pelo lucro diário acaba perdendo o controle emocional exatamente quando mais precisa de estabilidade. Dias negativos não são perigosos por causa do dinheiro que se perde, mas pelo estado mental que se cria quando o resultado financeiro é usado como referência de identidade. É nesse ponto que o foco em performance se mostra essencial, porque ele protege o trader de transformar um dia ruim em uma sequência de decisões ainda piores. Quando se observa como mesas proprietárias e instituições profissionais avaliam traders, fica evidente o quanto o foco exclusivo em lucro é uma distorção criada pelo varejo. Essas estruturas não estão interessadas em um dia excepcional ou em um resultado pontual acima da média. O que elas buscam é previsibilidade comportamental, porque é isso que permite escalar capital sem expor a operação a riscos desnecessários. A primeira coisa analisada não é quanto o trader ganhou, mas como ele operou. O processo vem antes do resultado. Mesas proprietárias observam se o operador respeita o plano, se executa de forma consistente e se mantém o mesmo padrão decisório em diferentes contextos de mercado. Um trader que ganha dinheiro quebrando regras não é visto como promissor, mas como um risco latente que ainda não se manifestou por completo. Outro fator central é a consistência de decisão ao longo do tempo. Instituições sabem que qualquer pessoa pode ter um período positivo por variáveis externas ou até por sorte estatística. O diferencial está em repetir boas decisões em cenários distintos, incluindo dias difíceis, mercados laterais e sequências negativas. A capacidade de manter clareza sob pressão vale mais do que qualquer curva de lucro isolada. Além disso, mesas proprietárias avaliam a capacidade de aprendizado do trader. Erros não são eliminados, mas analisados. Um operador profissional é aquele que identifica padrões de falha, ajusta o comportamento e não repete os mesmos desvios de forma crônica. A evolução contínua é vista como um ativo, enquanto a estagnação emocional é encarada como um sinal de alerta.
O respeito ao risco e a estabilidade emocional completam esse quadro. Traders que se desorganizam após perdas, aumentam a exposição para recuperar ou deixam o emocional interferir na execução, não permanecem em ambientes institucionais. Para essas mesas, um resultado isolado não define um trader profissional. O que define é a qualidade consistente das decisões que ele é capaz de sustentar ao longo do tempo. Quando o trader finalmente entende que o dinheiro não pode ocupar o centro das decisões, ocorre uma mudança profunda na forma como ele se relaciona com o mercado. Aqueles que quebram repetidamente não o fazem por falta de inteligência ou esforço, mas porque tentam ganhar dinheiro diretamente, como se o mercado respondesse a desejo, urgência ou necessidade. Esse tipo de postura cria tensão constante e transforma cada operação em um julgamento pessoal. Traders profissionais seguem um caminho oposto. Eles crescem porque concentram sua atenção na qualidade da execução, na fidelidade ao plano e na repetição disciplinada de decisões corretas. O dinheiro deixa de ser um objetivo perseguido de forma ativa e passa a ser uma consequência natural de um comportamento bem estruturado. Essa inversão de lógica é o que separa quem permanece no mercado de quem é expulso por ele ao longo do tempo. O mercado não recompensa a ansiedade disfarçada de ambição, nem pressa travestida de oportunidade. Ele também não responde ao desejo de recuperar perdas ou acelerar resultados. O que o mercado remunera de forma consistente é a execução correta repetida inúmeras vezes, mesmo quando isso exige paciência, desconforto e aceitação da incerteza. Quem entende isso deixa de lutar contra o fluxo e passa a operar dentro dele. Quando a performance se torna a prioridade real, o trader ganha algo que o dinheiro sozinho nunca entregaria, que é estabilidade emocional e clareza mental. A partir desse ponto, os resultados financeiros deixam de ser um problema a ser resolvido e passam a ser apenas um reflexo do comportamento adotado diariamente. Performance vem primeiro, porque ela é controlável, e todo o resto surge como consequência inevitável desse alinhamento. O uso de áudios para reprogramar a sua mente e mudar sua mentalidade é fundamental. Ao ouvir repetidamente esse conhecimento, sua mente absorve e internaliza por meio da repetição, moldando seus pensamentos e transformando a sua mentalidade de um trader perdedor para a mentalidade firme e tranquila de um trader vencedor. Se você gostou desse áudio, deixe um gostei e se inscreva. Aqui temos vídeos novos todos os dias. E se quiser um áudio personalizado para a fase em que você se encontra, acesse o link na descrição. Com o entendimento certo do mercado, você transformará seus resultados. E, finalmente, você sentirá que está tendo progresso. Vejo você no próximo vídeo.